Bom dia! Hoje é dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, e a reflexão nossa de hoje é sobre a imortalidade da alma, né? Está em Mateus capítulo 22, versículo 32. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Muito bem, a morte, para nós espíritas, é apenas uma mudança de plano. Isto é, do plano material, o terreno, para o plano espiritual. E a vida, ela é uma continuação, né? Continua do lado de lá numa situação bem diferente. E este é um dos motivos pelos quais a doutrina espírita ela é chamada de consoladora. Esta crença nos dá a certeza de que nós continuamos vivos e a certeza de um encontro com as pessoas que nós amamos. A nossa reflexão de hoje sobre a imortalidade da alma, né, nós tiramos de vários livros, né, para nós fazermos essa reflexão. Está lá no Pão Nosso, no capítulo 42, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 67 e 68, nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, na página 218, no Renovando Atitudes, né, que está em Pesos Inúteis e na página 173. E assim nós fizemos aí uma compilação de todos esses livros e estamos hoje refletindo juntos sobre a imortalidade da alma. Justamente porque neste momento nós estamos ouvindo tanto, né, sobre tantas mortes. Hoje talvez muitos de nós temos algum ente querido que já se encontra na pátria espiritual. Pois é, lá nesse livro, Nas Pegadas do Mestre, tem um capítulo muito interessante que Vinícius diz assim: e o vivo? E o morto? Quem são? Como é essa classificação? Essa que Jesus nos apresentava. Existem duas categorias de mortos, diz lá nesse livro, Nas Pegadas do Mestre. Primeiro, os que deixaram a matéria. E olha o que ele diz: e os que vivem somente a vida material, a vida animal. Ele diz que a primeira classificação, os que deixam a matéria, pertence aos homens, mas a segunda é de Jesus, do nosso doce Rabi da Galileia. Para o mundo, mortos são os que despiram a carne. Para Jesus, são os que vivem nela, imersos, alheios à espiritualidade, ou seja, distantes do entendimento espiritual. Nós até temos lá em novembro, né, dia 2 de novembro, que nós decretamos, né, um feriado nacional como o Dia dos Mortos. Pois é, que mortos estaremos nós referindo? Os mortos-vivos, né, que habitam o plano espiritual? Ou os vivos mortos que habitam aqui a terra? Pois é, os sentimentos, qualquer que eles sejam, é vibração espontânea da nossa alma e não pode obedecer a decretos, pois não é espontâneo, né? Então, consagrar um dia específico não é uma coisa espontânea, né? A lembrança de um ente querido se faz ao longo da nossa vida, por amor, né? E neste instante, o da lembrança, quando nós lembramos essa pessoa querida, nós estamos neste momento irradiando o nosso pensamento, que chega sim até a sua alma espiritual, o seu coração espiritual, né? Porque o nosso pensamento, ele atravessa o hálito universal, o hálito de Deus. Então, aonde ele estiver, ele receberá o nosso pensamento, né? A gente às vezes não se apercebe, as pessoas estão aqui conosco, a gente não se dá conta o quanto elas são importantes, o quanto elas estão entranhadas no nosso sangue, na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando elas vão passar para o plano espiritual, continuar sua vida lá, é que nós vamos lembrando de várias situações, de vários feitos, e fica aquela saudade gostosa, né? Depois de passar aqueles primeiros meses de tristeza. Mas se nós estivermos pensando, como se você tivesse, por exemplo, um filho ou uma filha, uma pessoa que você ama, que está estudando fora do país, ou que está morando fora do país, não é verdade? E aí fica aquele sentimento, e assim é que nós entendemos, né? Quando o corpo
espírito está em outro campo, mas está recebendo os nossos pensamentos e sentimentos, né? Como já dissemos, o cérebro humano tem capacidade de conversar de inconsciente a inconsciente, né? Entre os encarnados e também com os desencarnados. Nosso cérebro tem essa capacidade, né? Não havendo necessidade de irmos ao cemitério para mostrarmos o nosso respeito e o nosso amor por eles. Ali, gente, se encontra apenas as vestes. Numa brincadeira, é o mesmo que nós irmos até o guarda-roupa e conversarmos com as roupas, né? Não está mais ali, aquilo é uma veste. Muitos há, por outro lado, que alega a descrença da vida celestial, por ausência de comprovação. Uma comprovação que ele tem que supor que seja adequada, né? Mas pergunta-se, lá nesse livro Nas Pegadas do Mestre, ele diz assim, abre aspas, pergunta-se para essa pessoa, como comprovar? A ciência, por exemplo, ele dá vários exemplos para mostrar como que a gente acredita em coisas que a gente não consegue ver com os olhos físicos. Olha só, como comprovar? A ciência busca ardentemente a explicação como funciona este engenho cósmico que nós chamamos de Terra, que gira sobre si mesma com uma imensa velocidade em torno do Sol. Mesmo assim, viajamos todos, crendo ou não, e nem sequer pensamos nisso, porque a gente não está aqui rodopiando, né? Mas o nosso planeta está girando sobre si mesmo e girando sobre um Sol que está aqui no centro, né? E nós não sentimos isso, e mesmo assim, né? Nós temos que crer, né? Porque a ciência comprova isso. Mas muitos diz ele, dizem que não compreenderam como pode surgir radiações do espírito, né? Nós estamos aqui, estamos pensando numa pessoa e nós estamos irradiando amor, preocupação, raiva, né? E nós imaginamos, muita gente não acredita que existe, que nós temos a capacidade de irradiar. Bom, nós temos magnetismo, eletricidade, tanto é que a gente às vezes põe a mão numa pessoa e sente um choque, né? Põe a mão em algum lugar, sente um choque, a gente sente a energia quente saindo das nossas mãos, né? Então nós temos essa energia, porém, muitas pessoas não acreditam nisso. Eles não acreditam que existe radiação do espírito, tanto encarnado como desencarnado, que nós podemos dar os passes, né? Por exemplo, mas se esquecem que nós nos equilibramos a cada dia sobre a luz solar, que se expande no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Continua lá, Vinícius, nas Pegadas do Mestre. Outros dizem que não ouvem a voz das inteligências desencarnadas, que não conseguem ouvir ninguém falar, né? Diz assim, meu pai não voltou até hoje para falar comigo, então não deve existir nada do lado de lá, né? E se esquecem, queridos, que moramos num reino de ondas, em que as estações emissoras, por exemplo, de rádio, de TV, usam somente uma ínfima porção, né? E nós só vemos a TV, nós estamos conversando aqui pelo celular, né? Através do vídeo, né, que eu estou gravando, a gente fala no WhatsApp, fala no Facebook, faz grupos, né, vê a televisão, escuta músicas, né, e ouvimos os rádios. Pois é, o canal que nós escolhemos, nós ligamos, não é verdade? E nós não vemos essas ondas que estão aqui passando neste momento. Pois é, só porque nós não vemos com os olhos do corpo o invisível, não significa que não existe. Quantas coisas invisíveis nós consideramos real? Uma boa explicação, né? Lucas nos conta no capítulo 9, versículo 30, que Pedro e seus companheiros viram, por exemplo, Jesus falando com Moisés e Elias, que já haviam desencarnado. Está na própria Bíblia, né? Na palavra ali, como dizem os protestantes, na palavra, na Bíblia, né? Então, veja bem, ele não se declarou o fato, por exemplo, que se tratava de uma visita de um anjo. Eles foram devidamente identificados, Moisés e Elias, dando-nos a entender claramente que a vida continua após a luz do corpo se apagar, após desencarnar. Então, na própria Bíblia, né, nós temos
essa confirmação, né, de que existe uma vida após, né, a gente não precisar mais dessa carne, após a luz, né, apagar a luz, apagar aos olhos do nosso corpo, porque ela continua do lado de lá. Porém, que vida é esta que tem no plano espiritual? Será que é, diz Vinícius, tocando harpa os bons e ardendo no inferno os maus? Ou milhões de criaturas adormecidas desde o tempo remoto, aguardando o minuto decisivo do julgamento? Quando o próprio Jesus nos diz que está em atividade incessante, ele disse que ele continua trabalhando, porque o Pai jamais parou de trabalhar, parou de criar. Então, o próprio Pai, né, a própria Jesus nos mostra que o nosso Pai Celestial não fica parado no tempo e no espaço. Por que nós desencarnaríamos e ficaríamos aguardando o quê? Fazendo nada? Quando a luz da terra se apagar aos nossos olhos carnais, nós vamos prosseguir, queridos, trabalhando. E diz Emmanuel no livro Pão Nosso, no capítulo 42, e tanto aqui na terra como lá, só existe desordem para o desordeiro. E os desencarnados, eles não são magos, muito menos adivinhos, nem super-heróis. Eles são irmãos que continuam na luta do aprimoramento, assim como nós. E para isso, necessário é que nós entendamos que o ontem já passou e agora é a melhor ocasião para o nosso crescimento e renovação. Trabalhando sempre no bem, tanto aqui como lá. Sempre renovando, renova ação, renovação, tanto aqui como lá, né? Buscando sempre aumentar a nossa parcela de contribuição junto às nossas relações do aqui e do agora. Então, nós vamos continuar aqui, então vamos aproveitar este momento aqui e agora para nos autoaprimorarmos, enquanto esses entes queridos estarão lá do lado de lá, continuando o seu trabalho, o seu aprimoramento espiritual. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele fala que não são situações de vida passadas que nos complicam relacionamentos afetivos, e sim a continuidade de velhos hábitos de pensar, de crenças incoerentes, da permanência de doentios pontos de vida. Enfim, ele quer dizer o que com isso? Que muitas vezes nós achamos que os nossos problemas com os nossos familiares na atualidade está relacionado a vidas passadas para aqueles que acreditam em reencarnação, né? E ele diz que não é bem assim. O que complica o nosso relacionamento atual com aqueles familiares são as nossas crenças ainda incoerentes, a nossa permanência em pontos de vidas doentios, sem querer fazer a renovação, a mudança de hábitos que nós estamos fazendo às vezes há séculos, né? Muito bem, a palavra renovação para nós é continuar trabalhando como Jesus falou, né? E não ficarmos de vítima dizendo que nossos problemas atuais estão relacionados a vidas passadas, colocando aí em ombros alheios, né? Nos posando aí de vítimas. Pois é, até no momento, Jesus nos deixa uma mensagem escondidinha para que nós possamos sair aí do nosso pré-primário espiritual, né? Veja bem, ele, nosso mestre, sempre repetiu muitas vezes o seguinte, não é bem isso. No final, quando ele estava na cruz, ele falou uma frase, e essa frase é muito importante para nós, é um ensinamento. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como que nós podemos interpretar essas últimas palavras? O Evangelho, ele tem sempre um amplo sentido conotativo.
O Evangelho ele é rico de ideias e de imagens. Vamos fazer um estudo dessa frase? Porque Jesus não deixa nada barato. Ele não fala nada por acaso, né? Quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a palavra mãos significa um instrumento de quê? De trabalho. Tanto aqui nas experiências humanas como lá no plano espiritual. Mãos, elas modelam, mãos conduzem, mãos transformam, né? E é esse o papel das leis divinas, das leis da vida. Elas nos conduzem, nos modelam e nos transformam. Por isso que Jesus quis dar essa última frase para nós como um estudo final daquele momento em que ele estava, né, deixando o corpo físico. Longe de Jesus qualquer intenção de colocar Deus numa antropomórfico, né? Aquele homem velhinho de barba com uma bengalinha na mão. Não era isso que Jesus quis dizer, né? No seu momento derradeiro, Jesus quis dizer, Senhor, na claridade de tuas leis magnânimas, entrego o meu espírito. Ou seja, a aceitação, né? Sem revolta, sem desespero, que Deus oferece a experiência da morte da carne em favor do aprimoramento da nossa própria vida. Então, ali naquele momento, Jesus quis nos ensinar a que todos os momentos da nossa vida nós precisamos nos deixar que Deus possa, com as suas mãos, não as mãos verdadeiras, né? Mas dando a entender para nós que nós nos permitamos ser modelados, conduzidos, transformados, aceitando todas as situações que atravessam as nossas vidas, sabendo que o Pai Celestial quer sempre o melhor para nós, que o Pai Celestial quer nos conduzir ao amor verdadeiro, à felicidade verdadeira. Então, todas as coisas que nos acontecem são sempre, sempre para o nosso melhor. Que vocês possam ter aproveitado essas explanações evangélicas, assim como eu aproveitei nesse estudo, e que possamos estar juntos numa próxima vez. Abraços fraternos.